Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor. Hoje é culto de Santa Ceia. Abra sua Bíblia ou pegue o celular. Tem irmãos que hoje lê a Bíblia no celular, não tem nenhum problema. Você só abre a Bíblia, não abre Facebook, WhatsApp, nada disso. Abra apenas a Bíblia, ok? Nós vamos ler o profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Deus tem me dado uma palavra para repartir com a igreja do profeta Jonas, e eu gostaria de fazê-lo nessa noite de ceia do Senhor, uma ceia especial, um momento gratificante. Jonas 1, do 1 ao 7, quem achou? Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, eu vou pedir para a Gabi vir aqui. Esse texto também vai ser projetado para aqueles que, de repente, não têm a sua Bíblia, mas não deixe de trazer a Bíblia. Todos de pé, então, façamos a leitura de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maledicência subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas quando o Senhor lançou sobre ele um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses e lançavam ao mar a carga que estavam no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém. Ainda em pé, eu te convido a pôr a sua mão sobre o coração. Como sempre nós fazemos, nós vamos pedir a Deus que nos dê graça, que nos ensine e que nos traga uma palavra rema, uma palavra revelada a nós. Paizinho querido, todas as nossas expectativas, elas estão postas em Ti. Por isso nós suplicamos, Deus, Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que cada vida aqui encontrada possa sentir o Senhor falando diretamente conosco e dizer: sim, eu aceito a Tua palavra. Faz, ó Deus, cair por terra todos os desentendimentos, a dureza de coração, a surdez de ouvido, e cura a nossa alma pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos queridos, podem sentar. E nós vamos juntos receber a palavra de Deus. O título da pregação dessa noite é o perigo da desobediência a um chamado de Deus. Diga comigo: o perigo da desobediência a um chamado de Deus. Talvez todos nós aqui conhecemos bem a história do profeta Jonas. Talvez você já ouviu pregações sobre este profeta. Talvez você, aqui mesmo em Itapeva, 3 anos atrás, quando meu pai e minha mãe vieram nos visitar aqui, há quase 4 anos atrás, o meu pai pregou aqui uma pregação sobre Jonas, eu estava viajando, pedi para ele veio aqui e pregou, quem estava aqui na época, faz algum tempo, mas já deve lembrar. E talvez,
muitos de nós conhecemos a história de Jonas, muito mais pela baleia que engoliu Jonas, ou pelo grande peixe, ninguém pode provar, né, qual o peixe que foi, provavelmente seja a baleia, do que todos os aspectos envolvidos no livro de Jonas. A questão que nós vamos abordar essa noite é o perigo, o grave problema da desobediência a um chamado que Deus está nos dando. Todos nós temos direito de recusar e de aceitar um chamado. Teremos as bênçãos da aceitação e os problemas da não aceitação. Não se discute direito. Na Bíblia, o direito é sempre preservado, tal como o nosso país. Nosso país é diferente, diz que tem direito, mas não tem. Agora, na Bíblia, o direito é respeitado. Só que, ao tomar a decisão de recusar um chamado, nós temos que também estar cientes das consequências das quais nós teremos de passar por recusar um chamado específico de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, elas dizem aceitar o seu chamado, só que elas colocam condições humanas e carnais para exercer o seu chamado. Por exemplo, eu aceito ser pastor, se Deus me chamar, só que eu aceito ser pastor na minha cidade, morando na minha casa e ganhando o meu salário e trabalhando no final de semana. Ou seja, nós impomos condições ao chamado que Deus nos dá e condições humanas. Eu tenho um amigo, pastor André, lá de Campinas, Igreja Metodista Central de Campinas, e a história dele é engraçada, mas é verdadeira e talvez seja a história nossa. Ele, filho de metodista, criado na Igreja Metodista, e ele diz que Deus falou com ele assim: André, larga seu emprego. Ele era a terceira pessoa mais importante do Banco Bradesco, Brasil. Alguém com uma carreira muito promissória, era o segundo vice-gerente geral do Bradesco. Um super salário. E Deus falou com ele uma noite, através de um pastor no culto: André, você vai salvar a vida. Ele falou: beleza, Senhor. Passou uma semana, ele entrou no curso de bombeiros para salvar vidas. E é verdade, ele fez um curso de salva-vidas, aquele que fica na beira da praia lá, para salvar pessoas. E no final de semana eu vou para a praia, eu entendi. Aí o Senhor disse para ele: André, é engraçado você. E o Senhor falou para ele assim: muito engraçado você é muito esperto. Você acha, pelo menos, que é muito esperto. Eu vou te dizer o seguinte, André, eu estou te chamando, cabeção, como ele mesmo conta, para ser pastor, para salvar vidas do inferno, das trevas, e não salvar vidas que se afogaram na água. Então, irmãos, ao lermos esse texto, nós encontramos um pouquinho disso também. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Para onde que Jonas foi? Tarsis. Diferença de Nínive para Tarsis. Eu vou tentar ajudá-los geograficamente. É como se Deus falasse para mim: vai para Itapeva, e eu fosse para os Estados Unidos. Não tinha nada a ver um lugar com o outro, longe, quilômetros. Deus falou para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Agora, tem os porquês. Talvez seria correto nós perguntarmos por que Jonas não queria ir para Nínive. Nínive é uma cidade de 120 mil pessoas, mais ou menos, uma cidade composta por gentios, que matava profetas. Todos os profetas que antes de Jonas foram para aquela cidade eram apedrejados, eram mortos. Era uma cidade pagã, uma cidade sanguinária,
e uma cidade que era uma ameaça para o povo de Jonas, para os judeus. Era mais ou menos assim. Se Deus chegasse para você e falasse assim, você tem que pregar o evangelho para o estuprador da sua filha. Você dizia, eu não, Senhor. Eu quero esse cara no inferno de cabeça para baixo. Eu vou pregar mesmo, vou dizer para ele, ó, o inferno te aguarda. Era mais ou menos a situação de Jonas. Tinha um porquê. Embora não se justifique, porque quando Deus nos chama, seja por que for, nós aprendemos a semana passada que quando Deus nos chama, Deus vai conosco. Lembram da semana passada? Jesus falou assim lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, seja o que for, venha o que vier, haja o que hajar, o que tiver de acontecer, Deus está conosco. Mas só que o Jonas decidiu fugir da presença de Deus. Sabe, irmãos, talvez nós ouvimos uma pregação como essa e dizemos assim, parece desconectada com o nosso tempo. Parece que o pastor está falando um assunto que nada tem a ver conosco. Porque um sermão precisa ser atual. Um sermão precisa trazer fatos relevantes a nós. E será que nós também não estamos fugindo da presença de Deus? Será que nós também não estamos selecionando as pessoas às quais nós pregamos o Evangelho, as quais nós achamos que tem chance de salvação, as quais nós achamos que pode se tornar um homem de Deus? Será que se Deus nos mandar aos marginalizados, aos bêbados, aos sujos, aos discriminados, nós iríamos? Será que se o nosso chamado fosse para Orlando, fosse para a Flórida, nós iríamos? E se fosse para a África, nós dizermos assim, Senhor, não é comigo? Será que nós não estamos também fugindo da presença e impondo condição para um chamado, quando nós deveríamos tão somente dizer o que disse Isaías, quando o Senhor tocou os seus lábios? Isaías disse, houve um clamor, Isaías viu o mundo sofrendo, e o Senhor dizia, perguntava, quem enviarei? E o que o Isaías respondeu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas nós, talvez tenhamos muito de Jonas dentro dos nossos corações, porque nós queremos desviar o foco. E aí Jonas tem consequência grave da desobediência a Deus. Ele entra no navio para Tarsis, vem um vento impetuoso, sopra sobre aquele navio, o navio começa a afundar, o comandante do navio vai lá, capitão, acha Jonas dormindo. Jonas fugiu da presença de Deus e ainda foi dormir. E o problema é, Jonas era crente, era profeta. Nós não estamos falando com um mundano, nós estamos falando com um profeta. O profeta que dizia que temia a Deus, mas não tinha compaixão das pessoas. E Jonas é acordado, e Jonas pelo menos assume, a sorte caiu sobre ele, lá lançaram o sorteio lá. Ele diz, não, mais ou menos assim, né? Foi eu mesmo. E eles consultam o que fazer, o mar não para, Jonas tem que ser jogado no mar. E Deus resolve, por paciência e amor, dar uma segunda chance para Jonas. Deus manda um grande peixe, como eu disse no começo da pregação, muito provavelmente uma baleia, a engolir Jonas, para que ele não morra. E Jonas passa ali 3 dias na barriga daquele grande peixe. Dentro da barriga daquele grande peixe, Jonas ora. Deus dá uma segunda oportunidade.
porque Deus não desiste tão fácil de nós, mas é uma loucura ficarmos abusando da graça de Deus, amém, irmãos? Nós é que deveríamos correr atrás de Deus, e há pessoas que Deus está correndo atrás delas. Tamanho é o amor dele, tamanha a graça, tamanha a bondade. E aí, depois que Jonas foi salvo por um milagre, Deus manda o peixe vomitá-lo na beira da praia. E não pense que Jonas acabou de ser vomitado e já saiu pregando, ele teve que fazer o caminho. A região para onde ele ia, não era uma região que ele saiu ali da boca do peixe e já estava pronto para pregar, ele teve que fazer o caminho até Nínive, aonde o Senhor havia mandado pregar. Ele teve que fazer o caminho agora em obediência a Deus, porque o chamado que Deus nos dá, ele é intransferível. O chamado que Deus deu para você, ele será seu. Amém, irmãos? Deus pode levantar outra pessoa? Pode, mas nunca deixará de esquecer que ele te chamou. E aí Jonas vai para Nínive, só que Jonas, ele se destaca pela sua teimosia. Pensa num cabra turrão. Jonas vai para Nínive e ele faz um sermão que nós vamos ler juntos agora. Põe aí para nós e vocês vão ler comigo aí Jonas 3, capítulo 3, versículo 3 até o 6. Olha a mensagem que Jonas leva para aquela cidade. Dentro de 40 dias vocês serão destruídos. Substitui a palavra aí para ficar menos complicado. Vocês serão destruídos. Só que o que o Jonas não esperava, a pregação de Jonas foi muito mais torcendo mesmo para aqueles 40 dias chegarem rápido e aquela cidade ser destruída, do que houvesse salvação naquela cidade. Só que houve uma surpresa muito grande para Jonas, e na verdade tudo aquilo que ele não queria, que os moradores daquela cidade se converteram, que todos se converteram, até mesmo o rei daquela cidade se prostra diante de uma pregação, e uma pregação simples. Aliás, o pior sermão que você pode encontrar na Bíblia. Jonas diz, dentro de 40 dias vocês vão ser destruídos. Dentro de 40 dias vocês vão ser destruídos. Imagina se a gente se esforça tanto por pregar bons sermões, por falar coisas que têm a ver com a realidade. Jonas anuncia, na verdade, simplesmente o fim de tudo, e torcendo, porque ele manda você pregar para o seu inimigo, e ainda Deus manda falar assim, 40 dias eu vou destruir seu inimigo. Você vai pregar babando de alegria. Oh, maravilha, que chegue logo esses 40 dias. Oh Deus, que legal será ver essa cidade destruída, esse povinho miserável sendo destruído, esse povinho que não quer nada com o Senhor sendo destruído, mas que delícia, valeu ficar na boca do peixe. Só que Jonas pregava a justiça, mas havia esquecido que Deus, da mesma maneira que fica enfurecido com o coração endurecido das pessoas, fica derretido quando há arrependimento verdadeiro. Jonas tinha esquecido que o tamanho da justiça de Deus é 20 vezes mais o tamanho do amor de Deus. E Deus vê aquela gente se arrependendo, e o Jonas fica numa situação muito complicada,
Porque o Jonas não era um cara muito misericordioso. Vamos ver isso aqui? Jonas 4, de 1 a 3. Irmãos, o problema de Jonas era com o amor de Deus. O problema de Jonas é porque a sua pregação deu certo. Todos nós temos problema quando a nossa igreja não dá muito certo, quando as pessoas não aceitam a Jesus. O problema do Jonas é o contrário. É porque a pregação deu certo, do modo de Deus, não no modo dele, e o povo recebe Jesus, e os seus inimigos não vai ser morto. E o Jonas está mais preocupado com a honra dele do que com a vontade de Deus. Porque o que o Jonas pensou? Eu tive aqui pregando 40 dias, que Deus em 40 dias ia destruir esse negócio aqui. E agora Deus se arrepende? Quem ficou como mentiroso? Fui eu. O Jonas estava muito mais preocupado com o que os outros iam pensar do que com a mudança do coração cheio de compaixão de Deus. O Jonas chega a pedir a morte, e ele diz, sabe, Senhor, porque eu não queria vir? Porque eu sabia que o Senhor, se esse povo se arrependesse, o Senhor não ia levar em conta o passado deles. O Senhor ia tratar eles como o Senhor trata eu. O Jonas é aqui representado como o filho mais velho do filho pródigo. Que o filho mais novo vai embora. Todo mundo prega que o filho mais novo era ruim, mas pior do que o mais novo era o mais velho, que o mais velho, ele não aceitava que o outro fosse perdoado. O mais velho representa aquela pessoa que fica dentro da igreja, porque tem medo de sair, e quando volta um irmão caído, que o diabo deu uma rasteira, e Deus levantou e diz, aí, está aí de novo. Eu fiquei aqui, e agora o pastor pega esse cara que caiu aí e dá uma chance para ele. E eu estou aqui a vida inteira. Filho pródigo é para crente. E o Jonas é a mesma coisa. O Jonas fica aborrecido porque Deus resolve perdoar os seus inimigos. O que Jonas esqueceu é o que talvez nós estamos esquecendo. Ninguém é dono do amor de Deus. A igreja não prende Deus. A igreja não é prisão para Deus. Deus, o seu amor excede qualquer tipo de pessoa. Meus irmãos, se nós pregarmos, por exemplo, por que muitos homossexuais não estão dentro da igreja? Alguns não querem mudança de vida, mas não é só o homossexual que não quer mudança de vida. A maioria dos crentes não quer mudança de vida. Mas por que muitos dos homossexuais não estão dentro da igreja? Porque nós escolhemos aqueles que nós achamos que devem ser salvos porque são parecidos conosco, e não entendemos que o amor de Deus ninguém segura, e o amor de Deus vai aonde nós não alcançamos. E o amor de Deus abraça o pobre, o rico, o negro, o branco, amor sem limite, amor sem idade, amor de Deus pela humanidade. Jonas achava que Deus era Deus só dos seus, era Deus só dos crentes. Muitos de nós não levamos o evangelho às outras pessoas porque nos julgamos donos de Deus e até dizemos quem deve ser salvo e quem não deve. Agora, quando estamos cheios do amor de Deus, sabemos que o pior lixo miserável pode ser transformado pelo toque do amor de Deus. Essa conversão é que nós precisamos experimentar. E Deus prega uma peça em Jonas. Se você puder ler o livro de Jonas essa semana, eu recomendo, são só 4 capítulos. Leia o livro de Jonas. Quem vai ler o livro de Jonas essa semana?
Você prometeu para Deus, viu? Você fica esperto aí, senão ele vai te pegar na curva aí, viu? Leia o livro de Jonas, 4 capítulos. Você vai ver que Jonas sai da cidade, senta lá num canto e fica lá se remoendo. Um sol vem sobre a cabeça de Jonas, Deus faz crescer uma boboreira lá sobre Jonas. Tudo milagre. De repente Jonas fica feliz com aquela sombra gostosa da boboreira lá. Daqui a pouco Deus manda um verme cortar e manda um vento forte, quente, bater na cabeça de Jonas, e Jonas pede a morte mais uma vez, e Deus prega ali uma peça e diz o seguinte: Jonas, você está com dó de uma boboeira aí que eu cortei, mas você não tem dó de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, Jonas. Sabe, irmãos, nós às vezes temos um encontro com a justiça de Deus, mas esquecemos de ter um encontro com a misericórdia de Deus. Aplicamos a misericórdia para nós, mas nem sempre conseguimos aplicar a misericórdia para o próximo. A palavra misericórdia vem de miséria e corda, o misericárdio, que é a miséria nossa no cardio, no coração de Deus. Nós às vezes olhamos para nós com misericórdia, mas não passamos essa misericórdia para frente. Misericórdia não tem nada a ver você passar a mão na cabeça de quem está errado. Misericórdia tem a ver com você olhar para a pessoa e dizer: o amor de Deus também pode alcançar a vida dela, porque alcançou a minha. Isso é misericórdia. Essa semana o Papa Francisco mandou descer a borracha em todos os padres e bispos que apoiaram padres pedófilos. Atitude maravilhosa. Aí alguém escreveu no Facebook: esse Francisco não tem misericórdia. Eu disse: ao contrário, ele é um homem misericordioso, ele está tendo misericórdia das vidas que foram vitimadas. Misericórdia não é eu fazer vista grossa. Misericórdia é eu crer que o outro também pode ser alcançado pela graça de Deus. Que o outro que pensa diferente de mim pode ser alcançado. Deus prega mais uma peça em Jonas e chama-lhe a atenção para compreender o que é misericórdia. E chama-lhe a atenção para olhar para a sua vida e para a vida das pessoas. Leiam comigo Jonas 4:11. E olha que o Jonas deu trabalho. Jonas 4:11. Olha só, Deus ainda insiste lá no tratado de misericórdia com Jonas. Deus continua trabalhando no coração de Jonas para entender que ele é justo, que ele se ira, mas que o seu amor é incomparável. Voltando então, irmãos, ao tema da nossa pregação. O perigo de desobedecermos um chamado de Deus. Eu queria fazer alguns destaques que julgo ser muito importante para a minha vida e para a tua vida. Irmãos queridos, em primeiro lugar, não é nós que dizemos como vai ser o nosso chamado e impormos condições a Deus e restrições a Deus. O que cabe a um homem e uma mulher de Deus é dizer: aonde tu fores, Senhor, eu te seguirei. Faça de mim, Senhor, o que quiser.
Porque a dificuldade de Jonas é a mesma minha e a mesma sua. Dificuldade em sermos contrariados. O nosso chamado só é de Deus quando é exatamente aquilo que nós queremos. E nós alimentamos a nossa hipocrisia com algumas frases. Aí eu estou buscando a vontade de Deus. Na verdade, você está esperando Deus ajustar a sua vontade. Eu pregava muito para jovens, né? E os jovens, eles têm uma maneira muito interessante de escorregar das coisas. E eu falava, viu? E o namoro, quando vem? Eu estou orando. E eu conhecia todos os meninos da igreja, falava, viu, mas fulano ali, tal, não era lá muito bonitinha, né? Não, pastor, Deus não falou nada, não. Quer dizer, se eu não quero, Deus não falou. Eu fui pastor de um nordestino, muito engraçado. Ele foi para a igreja um dia comigo, ele falou, pastor, com 30 e poucos anos, precisando casar. E ele começou a orar, falou, pastor, hoje eu vou orar. E a primeira pessoa que entrar nessa igreja, claro, solteira, mulher, óbvio, eu vou dizer assim, hoje é essa. Mas foi muito engraçado essa história, parece piada, mas ela é real. Começamos a orar lá, tal, e ele lá clamando pelo casamento. Daqui a pouco veio a irmãzinha mais feia da igreja. Aí terminou o culto, eu procurei ele, falei, e aí, Deus mandou? Não, pastor. Que lá foi o diabo mesmo. Irmãos, Deus só manda o que a gente quer. Foi o diabo mesmo, foi Deus não. Rapaz, você estava pedindo para Deus, ué? Irmãos, não é Deus que ajusta a nossa vontade. É nós que ajustamos a vontade de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Amém, irmãos queridos? Outra coisa, o Jonas obedecia, mas não era por amor. O Jonas obedecia por obrigação. Eu não posso estar aqui por obrigação, vocês também não podem. E esse amor pode ser, essa forma de viver a igreja pode ser perigosa. O amor é que tem que ser a base da nossa vida com Deus. O segundo destaque que eu gostaria de falar com você é que o chamado envolve misericórdia. Jesus disse assim, bem-aventurados sois os misericordiosos, porque esses alcançarão o quê? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. A mesma coisa que você tem, é a mesma coisa que Deus vai ter com você. O chamado, ele é carregado de misericórdia. Irmãos, nós temos que ter um olhar carinhoso para com as pessoas, não com crente que já sabe, já cita Bíblia de cor, e fica dando migué, e fica dando desculpa. Com esses a conversa de Deus também é diferente. Portanto que a conversa de Jonas foi, Deus não ficou lá, Joninhas, vamos Joninhas, não. Vai para a boca da baleia, seu ordinário, vai aprender. Agora, aqueles e aquelas que não conhecem a Deus, precisa ter uma experiência com a misericórdia. Nós não podemos, irmãos, sermos, eu diria assim, nós não podemos viver na inocência, mas não podemos também ver a maldade em tudo.
Eu discipulei, cuidei daquela pessoa, ela não veio para a igreja, ela não quer nada. Às vezes ela quer, só que o diabo é mais forte na vida dela ainda. A paixão dela pelo mundo ainda queima muito mais do que a paixão por Jesus. Precisamos ter uma experiência com misericórdia. Terceira questão que eu gostaria de destacar com vocês no chamado. Deus não faz acepção de pessoas. Repita comigo essa frase aí, porque essa frase é necessária para quem quer um chamado. Diga aí comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus de todos. Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Como a igreja precisa aprender isso, irmãos? Como diz o cantor lá, o Beto Guedes, né, a lição já sabemos de cor, o que nos resta é aprender. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não te escolhe por quem você é. Deus te escolhe pelo amor que Ele tem. E se nós levarmos esse amor a todo tipo de pessoa, acreditar nas pessoas, acreditar que ela pode vir a ser, nós teremos sucesso na nossa caminhada missionária. Eu penso que Jonas, ele teve uma experiência forte porque ele olhava para aquelas pessoas como alguém já condenado. E Deus olhava para aquelas pessoas e elas podem vir a ser um homem, uma mulher, uma nação do Senhor. A psicologia social defende que o ser humano é um eterno a vir a ser. Aquela ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, é maligna. Aquela ideia de que eu não posso, que eu não consigo, que isso não é meu estilo, que isso não faz parte da minha vida, que eu não fui ensinado assim, e que eu sou bruto e sistemático, e que, portanto, eu vou morrer assim, é uma ideia diabólica. O Espírito Santo é didático. Nós aprendemos semana passada a palavra de daskalos. O Espírito Santo ensina, transforma e lava os nossos corações. Você não deve conformar com um assim. Eu sou assim. Mas Deus há de pôr a glória dele na tua vida. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Você não é assim, você não nasceu para o pecado. Você foi assaltada pelo diabo. Ele te rendeu, ele te encantou, mas você não nasceu para o pecado, você nasceu para a glória de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Jonas teve um encontro com a misericórdia, Jonas viu que Deus não tem preconceitos. Que Deus é Deus. Portanto, irmãos, feito esses comentários, eu não gostaria de alongar mais, mas gostaria de dizer a você e a mim, que nós possamos aceitar o nosso chamado, que nós possamos entender a vontade de Deus e sairmos da barriga da baleia, porque enquanto você não aceitar o que Deus tem para você, você vai ficar dentro de uma barriga de uma baleia, porque nada vai acontecer na tua vida se você não entender o chamado de Deus e não parar de restringir o chamado de Deus para você. E não parar de dizer o que você
quer que fosse o seu chamado. Eu gostaria que Deus me chamasse para ir ser pastor em Portugal. Mas isso o seu chamado é para ser missionário na favela. Eu prefiro ir para a barriga do peixe. Então vai ficar com a vida travada. Deus não vai forçar você. Mas, irmãos, a nossa vida só é uma vida que vale a pena quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? A nossa vida só vale quando nós não somos mimados. Está muito difícil, irmãos. A geração atual é muito mimada. Ou é do meu jeito ou não é. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Às vezes as pessoas falam para mim assim, eu só faço aquilo que eu gosto. Eu digo, nossa, você é um ser espetacular, porque 50% do que eu faço eu não gosto. Porque se a gente só fosse fazer o que a gente gostasse, a nossa carne nos mandaria. Esse momento, por exemplo, você estaria aqui na igreja? Você estaria morando em Itapeva? Você estaria casado com essa esposa? Com esse marido? Você estaria muita coisa. Mas quando nós entendemos que Deus tem o melhor para nós, nós nos dispomos a obedecer. Aceite o seu chamado. Fique de pé, igreja. Eu quero orar conosco, porque eu temo que talvez nós estamos precisando entender um pouco mais o que Deus quer de nós. Talvez nós estamos precisando ter uma experiência com a misericórdia. Talvez nós estamos precisando sair da barriga do peixe. Porque o seu ministério está travado. Porque a sua célula não cresce. Porque não multiplica as bênçãos de Deus na sua vida. Porque talvez você está dentro da barriga do peixe. Porque talvez você está fazendo por fazer. Porque talvez você seleciona quem vai ser os salvos. Misericórdia de nós, irmãos. A igreja não tem mais pessoas conosco porque nós olhamos para as pessoas e dizemos: isso aqui eu quero na minha igreja, isso aqui eu quero no inferno. Nós só não temos coragem de dizer isto. Mas nós abandonamos as pessoas e aí, de uma forma muito direta, nós estamos dizendo isso. Seja qual for o teu chamado, Deus te sustenta. Como Jonas, Deus pode te surpreender. No lugar que você acha que não dê nada, que não vai acontecer nada. O seu sermão que de repente você acha não fez nada. Deus pode fazer coisas inimagináveis. Porque Deus não depende de você, irmão. Deus não depende de mim. Deus é Deus. O que Ele quer, Ele faz. O que Ele não quer, não adianta teimar. Feche os teus olhos e começa a orar. E começa a falar com Deus. Começa a ver se você de fato tem aceitado o seu chamado. Se você tem aceitado a vontade de Deus na sua vida. Ou
ou se você está que nem Jonas. Nínive, eu não vou. Aquela pessoa eu não falo. Aquele bairro eu não vou. Aquele tipo de coisa eu não vou fazer. Eu não vou me humilhar, buscar as pessoas, pôr a minha casa, meu carro. Eu não vou fazer isso. Meu Deus, olhe por nós, Senhor. Olhe para as nossas vidas, porque é tão difícil a gente ajustar as nossas expectativas com as suas. É tão difícil, ó Deus, a gente morrer para nós mesmos. Embora nós achamos bonitos a frase de Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quando chega a nossa vez de morrer, nós não aceitamos, porque temos os nossos planos, os nossos alvos, a começar em mim, ó Deus. Faz a tua vontade nessa igreja. Nos seduz, ó Pai, e nos rouba todos os sonhos nossos, para que nossa vida não seja uma vida dentro de uma barriga de um peixe, uma vida que não flui, uma vida que não acontece. Tua palavra também nos lembra, Deus, que misericórdia quer e não sacrifício. Chega de sacrifício, chega de piedade, é necessário tão somente amor ao chamado. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, Deus. Mata o Jonas que existe dentro de nós e nos dê uma experiência com a misericórdia, nos dê uma experiência com um Deus que não faz distinção, mas que ama a todos e que nos chamou. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Aceita o teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que Ele receba o melhor de nós. Aleluia.